paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para mais um Aplicando Bíblia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a salvação. A palavra salvação no grego é sotéria, que vem do sentido de cura, recuperação, redenção, remédio e resgate. Isso pode nos ensinar muitas coisas. A salvação não é uma obra que apenas te dá um título, mas a salvação é o poder de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quando alguém é salvo, ele demonstra frutos de alguém que tem sede e fome pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Nós podemos aprender que a salvação é o poder de Deus sobre a nossa vida, é a misericórdia de Deus. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui eu quero comentar com vocês, do verso 1 ao verso 10, aqui nos ensina sobre a salvação. Ela é pela graça. Primeiro, precisamos entender o que é a graça. A graça é o ato imerecido da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. Ou seja, a obra da redenção, a obra da salvação. Este é o resumo do que significa graça. Veja o que diz no verso 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o que nós podemos entender? Que antes de sermos alcançados por Deus, de sermos salvos por Cristo, de seu sangue ser derramado sobre aqueles que crescem, estávamos mortos espiritualmente, estávamos afundados em nossos pecados, andávamos segundo a nossa carne, andávamos segundo o pecado, vivemos no pecado e não reconhecíamos o quão imundos, o quão miseráveis estávamos sendo. Mas em Cristo Jesus tivemos misericórdia. Então, com isso, podemos compreender que Ele, com a sua salvação, com o seu amor,
nos tirou de uma morte espiritual, de uma morte eterna, e nos deu a vida e nos vivificou. No verso 2 vai dizer: e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Antes éramos conhecidos como filhos da desobediência. Agora podemos ser chamados de filhos de Deus, mas a nossa natureza é de filhos da desobediência. Nós temos a natureza pecaminosa, nós temos o pecado em nossa carne. Nós precisamos todos os dias alimentar o Espírito, alimentar da vida de Deus em nós, porque nós necessitamos de Cristo, nós necessitamos da sua presença. O Espírito combate contra a carne. Nós não podemos vencer a nossa carne, precisamos fugir da nossa carne e correr para a presença do maravilhoso Deus, do Cristo Redentor, do Cristo Salvador. Com isso, vamos para o verso 3, que diz assim: entre os quais também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui podemos compreender um pouco sobre livre-arbítrio, até aonde o ponto sobre livre-arbítrio ensina aqui nesta passagem. Mas quero falar mais sobre esse tema no próximo vídeo. Continuando, a nossa natureza era de filhos da ira. Nós éramos filhos do mal. Mas agora temos vida em Cristo Jesus. Prosseguindo, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então aqui entre parênteses vai estar escrito: pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero fazer uma análise a partir daqui. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, estávamos mortos espiritualmente, estávamos afastados de Deus. Então o Senhor se fez carne, enviou o seu Filho unigênito. Ele cresceu, ele ensinou, pregou, curou, perdoou, sofreu, foi humilhado, foi crucificado. Ele morreu e ressuscitou. E subiu aos céus e ficou ao lado direito de Deus. Mas aqui nós podemos entender algo importante. Ele morreu a nossa morte. E Ele nos deu a vida. Por quê? Porque nós estávamos representados por Ele. Então Ele morre pagando o preço que era para nós pagarmos. E com isso, Ele ressuscita. Ou seja, com Ele agora podemos ter vida eterna. Com Ele agora podemos ter a salvação. Através dessa ressurreição foi consumado a obra da redenção sobre as nossas vidas. Através de Cristo agora nós somos vivificados, nós somos alimentados com vida. Prosseguindo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui eu quero fazer uma rápida explicação. A fé não é algo que vem de nós. É algo que vem de Deus. Ele nos dá a fé. Ele nos alimenta de fé.
E como podemos viver pela fé se não vivemos em intimidade com Cristo? Nós precisamos viver em intimidade com Cristo, então nós seremos cheios de fé, nós teremos uma fé fortalecida. Por isso a palavra do Senhor diz: os filhos de Deus vivem pela fé. Nós precisamos viver por essa fé, que significa o crer em Jesus Cristo e em sua obra. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, nos alimentar da presença de Deus, para que o seu Espírito nos vivifique. Porque se nós não tivermos um relacionamento profundo com Deus, nós estaremos nos matando espiritualmente. Nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos de ter intimidade com Deus. Continuando, verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé sem obras não pode ser chamado de fé. Quando Tiago vai falar que nós não podemos ser salvos por uma fé sem obras, ele quer dizer que um verdadeiro salvo, um cristão, um filho de Deus, reproduz frutos. Ele reproduz frutos. Por quê? Porque a partir do momento que ele é batizado com o Espírito Santo, a partir do momento que o caminho agora dele é em direção a Jesus Cristo, ele agora é plantado dentro dele uma muda que crescerá e virará uma videira, que dentro de nós significa a presença de Deus, e onde a presença de Deus habita, há a frutificação. Então, se Deus habita no santuário que há dentro de nós, então haverá frutos, haverá obras, mas nós não somos salvos por essas obras, mas nós somos salvos por meio da graça, nós somos salvos totalmente por meio de Cristo. A nossa salvação não depende de nós, mas depende de Cristo. Não depende das nossas escolhas, mas depende de Cristo. Precisamos entender que a escolha que temos é viver em santidade. Agora, se nós buscamos ao Senhor e Ele nos escolhe, então a partir desse momento o Espírito Santo nos alcança e nos salva. Tudo depende dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Veja no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É importante entender que Deus já tem as obras preparadas para os seus filhos. Por isso que a palavra de Deus nos diz sobre promessas. Deus tem um propósito, tem promessas para cada filho, para cada servo. Então é preciso entender que Deus já sabe tudo o que você praticará, todas as obras, porque Ele é onisciente. E você precisa compreender que se você continuar, permanecer em santidade, em sua presença, então o Espírito Santo de Deus estará te guiando, te protegendo e te guardando. Nós precisamos compreender 3 pontos importantes que definem a salvação. A primeira, a causa meritória. Não temos merecimento algum. Nós somos salvos por meio da graça, por meio do amor, por meio de um sacrifício, de um amor sacrificial. Esse amor com o qual nós somos salvos nos vivifica, nos ressuscita e nos guarda em sua presença. O segundo ponto, causa instrumental da nossa salvação. A fé é a causa instrumental. Como assim? A fé é o crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e em sua obra de morte e ressurreição. Nós podemos também, já no terceiro ponto, entender o propósito. São as obras. Nós somos salvos, então alcançados pela sua graça, e nisso somos guiados a praticar as obras
para a glória e louvor de Cristo Jesus. Então, há todo um segmento, todo um entendimento. O que você pode compreender através deste vídeo, que Deus possa ter te abençoado e que o amor dele, a misericórdia dele esteja sobre você. Pesquise, estude mais e você aprenderá mais sobre a salvação. E algo importante que você precisa entender: nós não podemos perder a salvação. Uma vez salvos, sempre salvos. Por quê? Um filho não pode simplesmente tirar o seu DNA e jogar fora por suas escolhas. A partir do momento que somos levados, que somos chamados a ser filhos de Deus, que recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, a partir desse momento recebemos o DNA de Cristo Jesus, sendo assim feitos filhos de Deus. Então, espero que tenham compreendido. Comentem abaixo qualquer dúvida e eu estarei explicando a vocês. A salvação é pela graça por meio da fé. Que Deus te abençoe, graça e paz.